Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do São Paulo. Dessa vez nós vamos ver os melhores momentos do jogo entre Santos e São Paulo, que acabou por 1-0 para o time do Santos. É o São Paulo que entrou aí com o time reserva, totalmente focado em quinta-feira, né? O jogo contra o LDU pela Libertadores. Então nós vamos conferir as informações com os nossos amigos da ESPN Brasil. Se inscreve no canal e deixa seu like para ficar por dentro de todas as notícias do São Paulo. E bora conferir o vídeo de hoje, vamos lá. Vamos lá, minha gente, estamos de volta para falar de Santos e São Paulo. Já já o Jailson vai falar, mas eu vou começar com a Mari Pereira. Santos venceu 1-0, Santos do Vojvoda, primeira vitória do Santos com o Vojvoda. Há quem veja o copo meio cheio. Estava invicto. 2 jogos, 2 empates. Agora segue invicto, mas tem uma vitória. Gol do Guilherme, de um time que abre 4 pontos para o Z4. Boa noite para você, Mari Pereira. É verdade. Tudo bem, amigos? Boa noite. Boa noite para o fã de esportes que nos acompanha. A vitória do Santos é importante porque o Santos é um dos piores mandantes, né, dessa temporada de Campeonato Brasileiro, com a ausência do Neymar ali assistindo dos camarotes da Vila, né? A presença dele. A gente tem falado muito sobre o impacto do Neymar nesse grupo do Santos, né? Não só no do Santos, mas da seleção brasileira. Todo mundo que joga com ele fala sobre isso, o impacto dele dentro do grupo. Mas eu achei que o Santos, ele produziu bem sem o Neymar. Eu não vou atrelar isso, obviamente. Não foi a figura dele que fez o Santos produzir muito bem. Esse choque já, né? No comecinho do jogo do Ferreirinha com o Brasão. De novo, hein? Meu Deus do céu, né? Tem que tomar um banho aí de sal grosso, de ervas, enfim. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada com ele nessa partida. O Santos finalizou muito mais. Acho que na figura do Roleiser, um jogador que centralizado, a gente já está vendo essa chegada, faz o Santos atacar com uma qualidade melhor, acionando o Guilherme pelo lado esquerdo. Acho que por dentro o Santos tinha muita dificuldade de trabalhar, quando ele consegue encaixar muito bem agora com o Mike pelo lado direito. Defensivamente ele sofre pouco, mas achei um jogo muito ruim do São Paulo. Claro que tem assim o mérito do Santos na vitória, das finalizações, da produção ofensiva. Foi um time que de fato fez o Yang trabalhar, então já começa pela figura do goleiro as mudanças na equipe do São Paulo, mas achei o São Paulo muito abaixo. A expectativa de que hoje o Crespo poderia entrar com o Mailton, poderia entrar com o Ferreirinha e o Rodriguinho, pegando o jogo da semana passada, né, um jogo de Libertadores, que foram jogadores que entraram e melhoraram a equipe, principalmente Ferreirinha e o Mailton. Isso não aconteceu. Acho que para o São Paulo não deu resultado. E aí a gente pode falar de desgaste, a gente pode falar de uma série de coisas, mas a vitória do Santos foi merecida, porque o Santos buscou esse resultado. Jean Oddi, 1-0, Peixe. Boa noite. Boa noite. E um resultado bastante justo pelo que foi o jogo, pelo que aconteceu nos 90 minutos, embora é claro que a gente precisa fazer a ressalva sobre o time escalado do São Paulo, né? E o time escalado pelo São Paulo não é só um time reserva, porque é um time reserva de um elenco que já tem 6, 7, 8 machucados. Sim. Então, evidentemente, chega a ser quase que, não digo que é um terceiro time do São Paulo. É um time misto entre o B e o C. Exatamente. É isso, porque, de fato, o São Paulo vive com essas lesões há muito tempo. Acho que aí é uma questão, eu não gosto nunca de fazer nenhuma ilação ou dizer que é incompetência de um ou de outro, mas é impressionante o que acontece no São Paulo. Então, eu acho que é preciso checar se, de fato, é só o acaso. Que faz com... Porque hoje, inclusive, o São Paulo perde, no começo do segundo tempo, mais 2 jogadores. Então, acho que assim, um São Paulo bastante modificado, sem entrosamento, sem os seus melhores jogadores, mas um Santos que fez um grande jogo, ainda assim. Eu acho que o primeiro tempo do Santos foi muito bom. E aí, talvez, a boa notícia para o São Paulo seja o Yang. Porque depois daquela estreia terrível ali, entregando o gol para o Lucas Lima, né, com um lance que fica marcado, né, num momento importante da temporada, ele consegue garantir o resultado para o São Paulo no primeiro tempo, porque foi o que aconteceu. O empate no primeiro tempo acaba sendo um fruto do trabalho do goleiro do São Paulo. O Santos foi muito superior, o Santos, como disse a Mari, finalizou muito mais, criou muito mais, jogou bem, né? Eu acho que foi um time... Eu não gosto nunca de falar que um treinador chega depois de 3 jogos, a gente já começa a ver. Mas, de fato, é diferente do que a gente via. A própria maneira de jogar, de buscar o gol, né? A triangulação, as inversões. Acho que o Santos fez um grande jogo, mas ficou claro, né? Eu falava a respeito dos desfalques do São Paulo, também ficou claro
que a partir do momento que o São Paulo coloca 2 titulares ali já pro final do jogo, é o momento em que o São Paulo também consegue criar um pouco mais, chegar um pouco mais. Aí, claro, tem a ver com as substituições e tem a ver com quem tá. Quando alguém tá ganhando o jogo por 1-0 e faltam poucos minutos, também é normal que esse time dê uma baixada ali nas linhas, tente segurar o resultado. Então, acho que a soma das duas coisas fez com que a segunda metade do segundo tempo tenha sido o melhor momento do São Paulo no jogo. Mas, olhando para os 90, o resultado é indiscutível. O que te chamou mais atenção hoje, Jailson? Boa noite. Boa noite, Mota. Boa noite aos companheiros. Boa noite, o fã de esporte. Então, eu penso que o jogo de hoje era pro Santos. O jogo do São Paulo é a próxima quinta-feira contra a LDU. E, assim, é por isso que eu entendo também do que o Jean falou, né, em relação à mistura do time B com o time C para o jogo de hoje, porque é óbvio, a prioridade do São Paulo é tentar a remontada ali, né, depois do 0-2 ali, né, contra a LDU, e a expectativa do torcedor é o jogo de quinta-feira. Hoje era importantíssimo pro Santos, a vitória, e se consolidou, né, realmente concretizou com esse 1-0, mas a nota ruim pro São Paulo, ao meu ver, porque assim, tem a expectativa de um jogo ofensivo contra a LDU. O Mailton erra, né, no gol do Guilherme, antecipação muito fácil que o Guilherme conseguiu ali fazer, enganando tranquilamente o ala pelo lado direito do São Paulo. Enfim, ele só fingiu que era nas costas do Mailton, o Mailton deu uma dormida, o Guilherme foi na frente dele e conseguiu completar. E as lesões, né? O Luan não, porque o Luan não está sendo tão utilizado, a ver como vai ser a questão do Ferreirinha. Se realmente não preocupa para quinta-feira, porque, ao meu ver, né, seria uma peça importante para o jogo de volta da Libertadores, ainda mais precisando de um time mais ofensivo para conseguir a remontada em casa. Mas o jogo de hoje em si, não vejo tanta coisa assim para a gente destacar pro São Paulo, né, em questão do São Paulo, porque o jogo importante é na quinta-feira. Acho que hoje o jogo mesmo era pro Santos, e o Santos com algumas dificuldades, mesmo jogando bem, né? O Jean estava falando em relação às mudanças do Vojvoda, da forma que o time estava jogando, de conseguir a vitória. Acho que esse era o ponto importante para justamente abrir uma distância ali para a zona de rebaixamento. Já a gente vai falar, inclusive, do São Paulo pensando nessa Libertadores, pensando no jogo de quinta-feira com a LDU. Marra e depois companheiros também jogando essa pergunta para todo mundo. Óbvio que era um São Paulo mexido e que isso não pode ser desconsiderado na avaliação do que fez o Santos. Mas, pegando aí o gancho do que disse o Jean, de pequenas lapidações que o Vojvoda já faz, o que você olha no Santos de hoje que te permite, ou não, imaginar um time que sim, luta contra o rebaixamento, mas que talvez, com o que apresentou em parte do jogo de hoje, não seja um time com cara de rebaixamento, e sim de escapar do rebaixamento, Marra. Prazer, Felipe, estar com você. Boa noite, Jean, Mariana, Jailson, fã de esportes. O Santos, desde a demissão, né, do Kleber Xavier, acho que até antes, acho que desde o início da competição, o Santos meio que compreendeu, eu sei que com algumas distrações, e uma delas é a chegada do Neymar, o Santos tinha compreendido qual era a luta dele no campeonato. Por que eu falo das distrações e coloco o Neymar como uma das distrações? Porque ele é uma grande distração. Ele é uma atração imensa na cidade, ele é uma atração na história do clube, assim. Só que, em algum momento, talvez, o Santos tenha se desconectado de qual era a verdadeira luta dele, Santos. E, de algum tempo para cá, e aí é preciso destacar, mesmo com o Neymar jogando, o Santos já tinha entendido. Porque a tabela forçou esse entendimento, né? Mesmo com o Neymar, que, de novo, é uma tentação pensar. Com o Neymar não cai. Não, o Santos estava jogando e a tabela estava indicando que teria sofrimento por muito tempo. Ainda não acho que passou esse sofrimento. Mas, nos últimos jogos, me parece, e eu acho que isso é muito abstrato, mas você me perguntou, eu vou responder, me parece que o comprometimento, a luta, o bico pro alto quando é necessário e a velocidade que o time tem imprimido, o time floreia menos as jogadas. O time é um time mais direto, mais objetivo. Eu acho que essa avaliação ela é tremendamente contaminada hoje por causa do adversário. Não era o adversário time A, era um São Paulo. Mas, assim, cada um com seus problemas. No campeonato do Santos, o Santos fez o que tinha que fazer. Não está vindo aí o time titular? Numa boa, azar é seu, eu preciso ganhar de você. Claro. É isso. E o Santos ganhou. Então, acho que
para mim tem uma compreensão que é bastante abstrata, você não consegue apontar isso com tanta exatidão, compreensão que esse é o caminho do Santos. O Santos tem que lutar todos os jogos. E lutando todos os jogos, ok. Porque a gente viu isso acontecer na temporada passada, por exemplo, com o Vitória, que era um claramente condenado no início da competição e claramente foi o primeiro a comprar a briga. Falou, quer saber? Vão ter que lutar para ganhar da gente. E escapou com muita folga. Foi até para o Sul-Americano. É isso aí, galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje com essa derrota do São Paulo contra o Santos. O São Paulo que está totalmente focado na Libertadores, né? Claro que teve alguns jogadores ali titulares, mas a maioria já, né, focando ali realmente na Libertadores. Acredito que a torcida não vai sentir tanto essa derrota, já que a intenção realmente é focar na classificação da Libertadores. Vai ser difícil. 2-0 para a LDU, né? Muita gente, muito torcedor aqui nos comentários já falando que já acabou para São Paulo, entregou, mas eu acho que está muito aberto. Acredito que eu mesmo já vi muitos times na Libertadores virando 2-0, né? E acredito que São Paulo tem toda a força possível para poder conseguir também reverter esse placar. É difícil, claro. O time da LDU é um time complicado, é um time arrumado, é um time bom, mas o São Paulo também tem um time muito forte. Na casa da LDU, a verdade foi que o São Paulo jogou muito bem. O São Paulo pressionou, o São Paulo teve oportunidades. O problema em si da partida foi os erros que acabou deixando, né, acontecer os gols da LDU. Se o São Paulo pressionar dentro de casa e cometer poucos erros, acredito que a chance é muito grande do São Paulo conseguir fazer 2 gols. Claro que não vai ser fácil, é Libertadores, mas acredito que o São Paulo tem toda a força para conseguir. Então, esse clássico contra o Santos vai acabar passando batido mesmo pela torcida, já que o que importa mesmo é quinta-feira, que o São Paulo precisa classificar para a próxima fase da Libertadores. Eu acredito e gostaria de saber também aqui nos comentários a sua opinião, se você acredita ainda nessa classificação do São Paulo quinta-feira. E é isso aí, galera. Se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Valeu, fui!